O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinha discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio deles, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclama esse aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Embalados por esse aleluia, que é o sopro do Espírito no meio de nós, dentro de nós, para que sejamos enviados em missão para tudo aquilo que Deus irá realizar em nós e a partir de nós, a partir de amanhã, quando você retornar para sua casa. Peçamos com fé. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Bem forte, enviai. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Só você, mais uma vez, enviai. Teu Santo Espírito, Senhor, renovai a face da terra. As mulheres cantem, enviai, Senhor. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos retornar após esses dias de retiro de carnaval
na força e no poder do Espírito Santo. Nós vamos enviados para as nossas casas, para as nossas realidades, na força e no poder do Espírito Santo. E vamos perceber e vamos entender o que a liturgia da palavra, ela nos ajuda nesta que é praticamente uma missa de envio, para que você retorne para as suas realidades, para que você encontre nas realidades da sua vida também o Senhor diariamente. Nós ouvimos a leitura do Evangelho de Marcos. Gostaria que você pegasse comigo, você que está com a palavra de Deus, o capítulo 9, a partir do versículo 30, que foi o Evangelho de hoje. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 30, de 30 a 37. Nós começamos o Evangelho de hoje escutando que Jesus e seus discípulos estavam atravessando a Galileia. Eles estavam deixando a região da Galileia rumo a Jerusalém. O que é essa região da Galileia? O que Jesus viveu, meus irmãos e irmãs, neste território da Galileia? Se não entendermos que a Galileia é um ambiente amigável, onde Jesus cresceu, onde Jesus realizou muitos sinais. Dizer que Jesus está saindo da Galileia é entender que Jesus está saindo desse ambiente familiar, um ambiente extremamente de festa, de alegria. Por exemplo, quando Jesus realizou aquele sinal nas bodas em Caná da Galileia, né? Jesus está num ambiente de muita alegria, de muito louvor, um ambiente extremamente amigável. Jesus está deixando este ambiente para se colocar a caminho de Jerusalém. Você também experimentou isso durante estes dias, verdade ou não é? Você também esteve neste território eucarístico, que é a Canção Nova, neste lugar onde nós celebramos todos os dias a maior festa, que é a Eucaristia. Nós estivemos aqui num ambiente familiar, num ambiente amigável, num ambiente propício para vivermos esse encontro com Jesus, verdade ou não é? Pula, sai do chão, carnaval é uma verdade. Carnaval na canção é experimentar esta alegria que não é euforia, mas uma alegria que vai se sustentar durante a nossa vida. Mas, assim como Jesus e seus discípulos, eles estão a caminho de Jerusalém. Eu quero perguntar para você, e eu vou fazer um sinal para que você não erre a resposta. O que Jesus vai encontrar em Jerusalém? A cruz. Eu quero perguntar para você, qual é a sua Jerusalém? Qual é o nome da sua cidade? Qual é o nome do seu bairro? Qual é o número da sua casa? Ótimo. Aí será e é a sua Jerusalém. O seu ambiente de trabalho, a sua família, o lugar onde você vive, com as pessoas que você convive. Este lugar é a sua Jerusalém. E é também para lá que você vai caminhar. Talvez hoje, depois da missa, quem sabe amanhã, depois da missa de cinzas, mas você também vai fazer com Jesus esse percurso para Jerusalém. Nós também vamos caminhar para o cumprimento da vontade de Deus. E aqui nós temos que entender com um olhar bem profundo, Jerusalém não é um lugar somente de sofrimento. Eu não posso encarar as realidades da minha vida, as situações com as quais eu vou ter que lidar daqui para frente, lá no seu trabalho, no seu grupo de oração, dentro da sua família, com aqueles problemas que você sabe que tem lá. Eu não posso encarar somente com esse olhar da cruz, mas Jerusalém, a minha casa, o meu ambiente, é o lugar onde eu realizo a vontade de Deus.
Ali é o lugar onde eu sou plenamente feliz, porque Jesus levou à plenitude a sua missão em Jerusalém. Vamos continuar no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30. Diz a palavra que Jesus não queria que ninguém soubesse disso, ou seja, que ele estava passando por aquele lugar, pois estava ensinando os seus discípulos. Por que Jesus não queria que ninguém soubesse? Porque ele estava ensinando os seus discípulos. Jesus também tem sede desta intimidade que eu e você precisamos cultivar com Ele. O carnaval não é só uma mera festa que nós celebramos, não são meros dias que nós passamos na Canção Nova, mas o carnaval na Canção Nova é também um lugar onde Jesus escolheu e chamou você para que Ele falasse bem perto do seu coração. E você pôde experimentar tudo isso nas pregações que foram feitas aqui, nas celebrações eucarísticas que foram celebradas aqui. Você também foi por Jesus atraído para que também Ele te ensinasse alguma coisa. Agora, eu pergunto para você, qual foi o conteúdo desse ensinamento de Jesus? O que Jesus foi ensinar para os seus discípulos no Evangelho de hoje? Responda para mim. Você encontrou aí? Jesus estava ensinando os seus discípulos. Veja a pregação de Jesus, não é? Pula, sai do chão, carnaval é na canção. O Filho do Homem vai ser o quê? Entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Olha só que maravilha! A pregação de Jesus, o ensinamento de Jesus foi anunciar para os seus discípulos a sua paixão. No Evangelho de Marcos, este é o segundo anúncio da paixão de Jesus. Você vai lembrar muito bem, se você for folhear uns versículos antes, um capítulo antes, você vai encontrar o primeiro anúncio que Jesus havia feito da sua paixão. O Evangelho de hoje é o segundo anúncio. Se você percorrer um pouco mais adiante, você vai ver que Jesus fará o terceiro anúncio da sua paixão. Mas vamos perceber, quando Jesus anuncia a sua paixão, qual é a reação? Qual é a reação dos discípulos? Como que seus discípulos reagem diante de Jesus, que está colocando para eles agora o seu projeto de vida? Porque quando nós gritamos, pula, sai do chão, carnaval é na canção, oh, que maravilha, né? Só que o padre hoje teve a missão de anunciar para você que, como discípulo de Jesus, você vai percorrer o mesmo caminho do Mestre. Você também será entregue nas mãos dos homens, eles também te matarão, mas no terceiro dia você ressuscitará. Esse é o projeto de vida de Jesus, que Ele anuncia para os seus discípulos e encontra algumas reações. Porque quando nós falamos da alegria, quando nós falamos das glórias, quando nós falamos da ressurreição, nossa, nós ficamos felizes, contentes. Mas quando Jesus revela para os seus discípulos o seu projeto de entrega total, vamos ver que reações que os discípulos têm, que também é a minha reação e a sua reação. Pega comigo um pouquinho antes, Marcos capítulo 8, versículo 32. Marcos 8, 32. Quando Jesus também, pela primeira vez, anuncia a sua paixão, veja a reação de Simão Pedro, a minha reação e a sua reação. Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Tem outro evangelho que diz, Pedro disse, Senhor, que isso não te aconteça. Veja o absurdo que Pedro está dizendo para Jesus. Olha só,
Jesus está proclamando a salvação no nome dele. Jesus está dizendo: eu vou ser entregue livremente, eu vou dar a minha vida. E Pedro está dizendo que isso nunca te aconteça, Senhor. E aí ele recebe uma resposta carinhosa de Jesus, né? Vai para longe de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas como os homens. Agora, vai comigo no Marcos capítulo 10. Eu quero mostrar para você os 3 anúncios da paixão. Marcos capítulo 10, versículo 37. Jesus anuncia mais uma vez que ele vai ser entregue, vai ser morto. E veja a reação dos seus discípulos, veja a minha reação e a sua reação. Responderam: Senhor, permite que nos assentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Veja, Jesus está acabando de anunciar mais uma vez a sua paixão, e os discípulos estão entendendo que estar do lado de Jesus é alcançar privilégios. Um quer sentar-se à direita e o outro quer sentar à esquerda. Tem o Evangelho de Mateus que completa esta passagem. Os discípulos, de tão cara de pau que eles são, eles não têm nem coragem de pedir para Jesus. São os filhos de Zebedeu. E aí o que eles fazem? Eles vão pedir para a mãe ir lá falar com Jesus, né? Olha, Senhor, o Senhor podia dar um lugar para os meus filhos aí, um à tua direita, à tua esquerda? Coitada daquela velha, né? Imagine, os dois cara de pau não tem coragem de falar para Jesus e manda a coitada da mãe, não é? E aí a mãe vai pedir também, como uma boa política, uma boa candidata, não é? Vai pedir também lugares à direita e à esquerda de Jesus, né, para os seus filhos, porque também compreende que estar no segmento de Jesus é privilégio, não é? Se você pensa que viver o segmento de Jesus na sua paróquia, no seu grupo de oração, é um crescimento e você vai galgando privilégios e cargos, eu acho que está na hora de você fazer um bom caminho de conversão e entender que o segmento de Jesus é ser servo, como ele. E aí, a mãe dos filhos de Zebedeu, ela vai encontrar na boca de Jesus uma resposta até muito educada, né? Jesus fala para ela assim: você não sabe o que você está pedindo. Eu achei que Jesus fosse pedir para ela o santinho dela para ele votar nela, não é? Achei assim: me dá o seu santinho aí, porque, e o seu número para eu votar em você, não é? Porque é uma boa política. Mas Jesus é muito educado e Jesus diz para ela: você não sabe o que você está pedindo, não é? Eu mostrei para vocês a reação do primeiro anúncio, a reação do terceiro anúncio da paixão, e no Evangelho de hoje Jesus mostra a reação dos discípulos diante do segundo anúncio da sua paixão. Pegue comigo agora de volta o Evangelho de hoje, Marcos 9. Quando Jesus termina o seu ensinamento, versículo 32. Marcos 9, 32. Os discípulos, e aqui o meu nome e o seu nome, porém não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. É claro que tinham medo de perguntar, não é? Pois o primeiro anúncio, Pedro tomou aquela resposta, né? Vai para longe de mim, Satanás. Vocês acham que eles iam ter coragem de abrir a boca para fazer alguma pergunta, não é? Por favor, você só abra a sua boca quando você tiver certeza do que você está falando ou perguntando, hein? Senão você pode encontrar uma resposta de Jesus como encontrou Pedro. Os discípulos não compreenderam e tinham medo de perguntar. E aí, nós vamos entender aqui um detalhe muito bonito que o evangelista coloca nesse discurso de Jesus, nesse ensinamento de Jesus. Quando o Senhor diz: o Filho do Homem, ele será entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem será morto. O Filho do Homem será ressuscitado no terceiro dia. O autor sagrado, ele usa todos os verbos na voz passiva. O termo que é usado aqui no grego é na voz passiva.
Você lembra o que é a voz passiva? Na gramática, o sujeito, o que acontece com ele? Sofre a ação daquele verbo, não é? Não é um mero detalhe que está aqui. O autor sagrado está mostrando para mim e para você que Jesus, livremente, Ele entrega a sua vida nas mãos dos homens. Que homens são esses? Eu e você, nas nossas mãos, Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Nas nossas mãos foi colocado o maior presente que o Pai nos deu, o seu Filho Jesus Cristo. Ninguém tirou a sua vida, Ele livremente entregou nas nossas mãos. Mas quem que entregou Jesus à morte? Hein? Quem entregou Jesus à morte? Não escutei. Judas. Romanos capítulo 8, versículo 32, não precisa pegar. Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Deus, o Pai, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. O mistério que nós celebramos, meus irmãos, nessa Eucaristia de hoje, é a entrega que o Pai fez do que Ele tinha de mais precioso. Ou o que mais Deus precisa fazer na sua vida para que você compreenda o amor de Deus por você na sua história. Pare com a sua oração de murmuração, de lamúria. Abra os seus olhos da fé e entenda que o que o Pai tinha de mais precioso Ele deu a mim e a você. Meu Deus do céu, foi o Pai que entregou o Filho por mim e por você. Ele deu a sua vida por nós. Por isso que os discípulos não entendem, porque é um escândalo de amor. Para mim e para você também, é um escândalo de amor perceber um Deus que não se prende às nossas realidades do passado, mas se você abrir o seu coração hoje, agora, nesta Santa Missa, você pode ter, como o Dunga falou no início da celebração, você pode mudar o rumo da sua vida. E verdadeiramente é isso. Você pode mudar o rumo da sua vida se você abrir o seu coração e acolher o mistério do amor do Pai, que nos dá o seu Filho Jesus Cristo em sacrifício por mim e por você. Nós precisamos de muita fé para compreender isso. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossa vida, como pediu o Padre Fabrício no final da sua pregação, para que a minha mente entenda, para que os meus lábios proclamem, para que o meu coração ele experimente e viva esta verdade. Deus nos amou e nos deu o seu Filho em resgate dos nossos pecados. Os discípulos não compreendem isso. Mas vamos continuar o Evangelho. Pegue comigo a Bíblia. Cutuque quem está do seu lado, para que a pessoa não durma. Está calor, não é? Mas nós vamos aguentando, nós vamos nos abanando e vamos deixando a palavra de Deus penetrar o nosso coração. Continue comigo, versículo 33. Marcos 9:33. Eles chegaram aonde? A Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Estando em Cafarnaum, em casa, que casa que é essa? Vocês sabem que casa é essa que Jesus estava? Provavelmente a casa de Simão Pedro, que residia em Cafarnaum, e Jesus sempre ficava na sua casa, quando Jesus estava pregando e agindo no seu ministério naquele lugar. Olha só agora, preste muita atenção no que o padre vai dizer. Jesus agora, ele sai do ambiente que está caminhando com os seus discípulos, e agora ele está em casa. Ou seja, Jesus ele vai fazer uma catequese para os seus discípulos. Jesus vai falar coisas muito particulares, coisas muito secretas,
coisas do coração para os seus discípulos. Por isso que o autor sagrado coloca esse detalhe em casa. O assunto agora é muito particular. Jesus quer falar ao coração dos seus discípulos. E aqui eu tenho que exclamar: se as nossas casas elas fossem lugares de catequese. Se as nossas casas, se os nossos lares, se as nossas famílias fossem lugar de aprendizado da palavra de Deus. Se as nossas casas fossem lugar de ouvir a palavra de Deus, de escutar a voz do Senhor. Se as nossas casas fossem, como diz Papa João Paulo II, saudoso beato João Paulo II, se as nossas casas fossem lugar de oração, se as nossas casas fossem o templo, o santuário da vida. Que lástimas, meus irmãos. Nós percebemos que as nossas casas hoje não são mais o lugar da presença de Jesus, não são mais o lugar onde se escuta a palavra de Deus. Nós acabamos transformando as nossas casas em verdadeiros ambientes onde a palavra de Deus não tem o seu reinado. Que tristeza perceber que nós transformamos muitas vezes as nossas casas em verdadeiros cassinos, né? Chega no final de semana, o pai e a mãe, ou o pai que junta aqueles amigos, e o final de semana é só jogatina, né? Baralho, xadrez, jogo. Não tenho nada contra isso. Mas quantos de nós transformamos as nossas casas, onde deveria ser um ambiente onde Jesus fala, onde a palavra de Deus é proclamada, onde nós aprendemos a vontade de Deus, nós transformamos as nossas casas em boteco, né? Você abre a geladeira da casa, não tem nem mantimento, só tem bebida alcoólica. Quantas vezes nós transformamos as nossas casas em verdadeiros motéis domésticos? Porque a mãe diz para a filha, né? Vem, filha, traz o seu namorado para dormir em casa, é mais seguro do que você ficar por aí, né? Transando nos motéis por aí. Vem para dentro de casa. E a mãe e o pai aceitam numa passividade assim tremenda, que dentro de casa o ambiente da presença de Deus se transforme num lugar de promiscuidade. Quantos de nós transformamos as nossas casas em verdadeiros depósitos do esgoto que a televisão hoje despeja dentro das nossas casas, através da TV, através do rádio? Quantos de nós transformamos esta casa, o lugar onde Jesus quer falar aos nossos corações, nós filhos, em pousadas, né, em repúblicas, porque o filho não para dentro de casa, ele só vai para almoçar, jantar e dormir, não tem convívio com o pai e com a mãe, não tem relacionamento familiar com os membros da sua casa. Jesus está em casa. Se as nossas casas fossem espaços onde nós escutamos a palavra de Jesus. Se a nossa casa fosse assim. Mas eu creio que a experiência que você fez aqui, a experiência da escuta da palavra de Deus, da voz de Jesus, esta escuta vai se transformar em atitude. E eu tenho certeza que você vai transformar a sua casa num céu. Eu tenho certeza que você vai transformar a sua casa num lugar onde está a presença de Deus. Eu tenho certeza que com o seu testemunho de vida, você vai transformar a sua casa num lugar onde Jesus é o Senhor. Eu tenho certeza disso. Eu acredito na força da palavra de Deus que pode transformar o seu coração. Eu não tenho dúvidas disso. Você fará a diferença e a sua casa será um santuário da vida. A sua casa será lugar de oração. Jesus agora está em casa. Olha só um detalhe que o Evangelho nos aponta. Jesus corrige os discípulos no meio do caminho. Quando eles não compreenderam o que Jesus estava dizendo, Jesus repreendeu eles no meio do caminho.
Onde que Jesus corrigiu os discípulos? Onde que Jesus foi ensinar para os seus discípulos? Em casa. Você lembra da sua mãe, quando criança, ia para aquelas festinhas dos primos, aquela mesinha cheia de brigadeiro, cheia de doce, né? E ainda não estava no momento de servir o doce, e você ia lá, como quem não quer nada, aproximando da mesa, pegava um docinho, e a mãe, vem aqui, dava aquele apertão, né? Em casa a gente conversa, não é assim? Aconteceu, conta os meus irmãos lá em casa, né? Eu não era nascido ainda, que houve uma festa dessa de um primo, e aí meu irmão, vendo aquela mesa farta de doce, foi lá, todo sem jeito, para pegar um docinho, né? Aí a minha mãe foi lá, no bracinho dele, só deu aquele beliscãozinho de leve. Em casa a gente conversa. Coitada da minha mãe se fizesse isso hoje, né? Porque com essa lei da palmada, ela já estaria presa há muito tempo, né? Porque ao invés dos nossos senadores e deputados gastarem o seu tempo na luta contra o aborto, não é? A favor da vida, ficam perdendo tempo com estas leis sem fundamento e até mesmo perdendo tempo, não é? Lá no Senado, no Congresso, com leis contra os valores da família. É claro que, graças a Deus, não são todos. Existem alguns que ainda estão abraçando o projeto de Jesus, ainda estão abraçando a paixão de Jesus, estão dando um belo testemunho no Senado e na Câmara, não é? Lutando contra a aprovação do aborto no nosso país. Mas, graças a Deus que naquela época minha mãe não estava sob a lei da palmadinha. E aí, corrigia, não é? O meu irmão, e eu tenho certeza que se o meu irmão hoje é um homem de caráter, é um trabalhador honesto, foi por causa daquela repreensão da minha mãe. Tenho certeza disso. E aí Jesus também, com a sua pedagogia, ele corrige os seus discípulos em casa. É dentro de casa. E Jesus chama os seus discípulos ao seu redor para mostrar o verdadeiro valor daquilo que ele está dizendo. Vamos continuar. Versículo 34. Os discípulos ficaram calados, porque pelo caminho eles tinham discutido quem era o... Todos tinham culpa no cartório, por isso que estava calado. Quem cala, consente. Estavam caladinhos, porque todos eles estavam no meio daquela conversa. Quem é o maior? Olha só, gente. Jesus está ali anunciando o seu projeto de vida, Jesus está anunciando a sua paixão, e os discípulos estão preocupados quem é o maior. Os discípulos estão imaginando, como eu falei no começo, que estar do lado de Jesus é ter privilégios, que agora porque eu sou católico, porque eu sou engajado, porque eu estou na renovação carismática, porque eu faço parte de tal pastoral, eu tenho um status maior na igreja. A autoridade, deixa eu te falar para você com todas as letras, a autoridade na igreja católica apostólica romana é igual a diaconia, serviço. Serviço. Isso é autoridade dentro da igreja. Os discípulos estão ambicionados por status. E aí, nós ouvimos o que Tiago falou na primeira leitura, sobre a realidade, de onde vêm as guerras, de onde vêm as brigas. Não vem das paixões que estão em conflito dentro de vós, cobiça, assassinato, inveja, brigas. Por que razão tudo isso acontece? Porque nós não sabemos e não entendemos o projeto de Deus na nossa vida. Nós não entendemos o projeto de Jesus. Nós imaginamos Jesus, um Jesus glorioso, um Messias triunfante, como os discípulos também imaginaram. É difícil para alguém, talvez até para você, que está aqui hoje, que está passando por um tratamento contra o câncer, ou você que está me ouvindo em casa, e está fazendo um tratamento contra o câncer ou uma outra enfermidade. Talvez em algum momento você tenha até pensado por um instante
ou pela dificuldade que você está vivendo em abandonar Jesus, em deixar Jesus de lado. Mas louvado seja Deus, porque pela força do amor dele você compreendeu que mesmo estando passando por esses momentos de tribulação, Deus está com você. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus vai permanecer do seu lado até o fim desta luta contra este câncer, desta dificuldade que você está vivendo. Vamos abraçar esse projeto de Jesus, que é o projeto de todos nós. E aí, nós entendemos que a mentalidade dos discípulos, ela estava totalmente destoando da mentalidade de Jesus. Uma mentalidade que ainda hoje, ela está muito presente no meio de nós. Basta você ligar a televisão, basta você ouvir falar de um programa de televisão que há 11 anos tem infernizado, as nossas famílias, dizendo que o valor é aquele que elimina o outro. Você precisa eliminar o seu irmão. Você tem que enxergar a fraqueza do seu irmão para você derrubá-lo. Você tem que perceber a estratégia de como derrubar o seu irmão, tirar o lugar dele e tomar o primeiro lugar. Esta é a mentalidade presente no mundo de hoje. Infelizmente, muitos católicos estão assistindo essa porcaria. Muitos católicos estão dando ibope para esse tipo de programa que tem uma mentalidade demoníaca, diabólica, de divisão no meio de nós. E aí por isso que depois você vai para a sua comunidade, por isso que depois lá nos ambientes da sua pastoral, lá nos ambientes onde você está como coordenador do seu grupo ou como membro de algum grupo, você imaginar que você tem que tomar o lugar do seu irmão, porque o outro é coordenador, eu tenho que enxergar as fraquezas dele para contar para o padre, para que o padre tire a coordenação dele, para que eu ganhe o lugar dele. Esta mentalidade diabólica, meus irmãos, que vai entrando sorrateiramente no nosso meio. Agora, por favor, vocês pais, vocês mães, que são educadores, que são formadores de consciência, vocês que são formadores da consciência moral dos seus filhos, pelo amor de Deus, não deixe que isso entre dentro da sua casa. Como eu falei, se as nossas casas fossem um lugar de formação da sexualidade, se você fosse realmente mãe e mulher, e se você fosse realmente pai e fosse homem, o seu filho não precisaria depois ter medo de encontrar na escola dele uma cartilha que ensina a respeitar um terceiro sexo que inventaram por aí, distribuindo essa cartilha nas escolas. Mas se você, pai e mãe, fosse formador da consciência e da sexualidade do seu filho e da sua filha dentro de casa, isso não aconteceria. Ontem, quando eu estava à noite aqui na cidade, parando no sinal, eu e o padre Ademir, nós vimos na calçada um pai barrigudo, bigodudo, sentado, esparramado lá na cadeira, 2 filhos homens travestidos de mulher, mais ou menos uma criança de 6 anos, 5 anos, travestido de mulher, e o pai do lado achando aquilo lindo, maravilhoso, não é? Mas não tem a coragem de formar o seu filho na verdadeira sexualidade e dos valores do Evangelho. Aí depois, como diz a minha mãe, vai chorar lá na cama, que é lugar quente. É dentro de casa que Jesus forma os seus discípulos. É dentro de casa que você também vai formar os seus filhos. Você vai levar os valores que você encontrou aqui na Canção Nova, porque nós damos para você os valores do Evangelho. São esses valores que você vai reproduzir lá na sua casa, pelo amor de Deus. Conversar com o seu filho sobre sexualidade, conversar com a sua filha sobre o namoro dela, pelo amor de Deus, faça isso. Não negligencie a sua vocação, não negligencie a função de formador e de formadora. Não deixe para catequista, não deixe para o padre, não deixe para a professora na escola, mas assuma você o seu papel. Jesus está formando os seus discípulos.
Jesus está mostrando para os seus discípulos que o seu projeto é ser entregue nas mãos dos homens, é ser morto e ser crucificado. E aí, ao invés de abraçarem esse projeto, o que eles estão discutindo pelo caminho? Quem é o maior? Eu vou perguntar para você agora, bem de forma particular, o que será que você vai discutir pelo caminho quando você voltar para sua casa? Qual será o conteúdo da sua conversa no ônibus, na caravana que você veio? Qual será o conteúdo da sua conversa? O que vocês vão discutir pelo caminho quando vocês voltarem lá para a paróquia de vocês? Ai meu Deus, eu queria tanto que a minha paróquia tivesse aquele padre. Eu queria tanto que o padre Fabrício fosse o meu pároco, né? Será que é isso que vocês vão discutir pelo caminho? Nossa, mas eu queria tanto que na minha paróquia tivesse um ministério de música, né? O Emanuel cantando, com o Dunga animando o meu grupo de oração. Ai, se eu tivesse. Será que você vai discutir pelo caminho? Ai, agora eu tô santo, agora eu tô convertido. Eu vou converter todo mundo. Eu vou começar na minha casa. Eu vou chegar lá, vou falar com meu pai assim, ó, muda de vida, que senão você vai para o inferno, hein? Será que você vai discutir isso pelo caminho? Será que você vai se achar maior ou melhor do que aquele amigo seu do grupo lá que não veio, que não está aqui? Será que você vai se achar melhor que a sua vizinha, que talvez foi pular o carnaval em outros lugares? Será que você vai se achar melhor do que as pessoas do seu trabalho, que passaram esses 4 dias enchendo a cara e vão chegar de ressaca no trabalho, e você vai se achar, eu fui para a Canção Nova, pula, sai do chão, carnaval é na canção. Será que vocês vão discutir isso pelo caminho? Pelo amor de Deus, não permita que o diabo semeie esta semente no coração de vocês. Aproximem-se de Deus e Deus aproximará de vocês. Aproximem de Deus e o diabo fugirá de vós, diz São Tiago na primeira leitura. Você terá um ministério de música, também como da Canção Nova, quando você sair do seu comodismo, entrar numa aula de violão, quem sabe, aprender a tocar e doar a sua vida na sua paróquia, na sua comunidade. Você sair do seu marasmo, não é? Seu grupo de oração vai ser melhor. Quando você que canta, que tem o dom de animar e de cantar, sair daquela situação de lesma da sua vida, não é? Sair do banco e se colocar a serviço, porque Jesus está dizendo, é serviço, quem quiser ser o maior, é aquele que serve a todos, aquele que serve a todos. Será que você não está precisando rezar mais para o seu pároco do que ficar descendo, não é, o malho na língua nele? Será que você não reconhece que o seu pároco também está dando a vida, atendendo às confissões, celebrando a Eucaristia? Porque eu sei que muitos padres por todo o Brasil fazem esse trabalho, têm essa dignidade em relação ao seu ministério e dão a vida e dão o sangue. Será que você vai discutir pelo caminho? Eu queria tanto ter confessado na Canção Nova, mas o seminarista fechou a porta na minha cara e não me deixou entrar. Seminarista, será que você vai discutir isso pelo caminho? Eu não fui atendido em confissão, eu queria ter confessado, por que eu não consegui? Será que você não vai entender que as quase 2.000 pessoas que eu e os meus irmãos sacerdotes atendemos lá naquele confessionário, receberam a graça da reconciliação, mas porque você não recebeu, você acha que você é melhor do que todo mundo? Será que você vai discutir isso pelo caminho e vai deixar que a murmuração tome conta de você? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Leve esta canção nova, leve este louvor nos lábios que o Padre Fabrício pregou aqui, leve esta alegria que você experimentou todos esses dias para a sua paróquia, incendeie o seu grupo de oração, incendeie a pastoral onde você trabalha, incendeie a vida do seu padre com a força e o poder do Espírito Santo, incendeie a sua comunidade. Isso depende de você. Abrace o projeto de Jesus Cristo, ali no suor, na luta, na lágrima, na dificuldade.
tendo que conviver com aquela Maria fofoqueira, né, que se acha dona da igreja, tendo que suportar as lutas que você tem para poder levar o grupo de oração em frente, mas continue, não desanime. Jesus, Ele está ensinando os seus discípulos a isso e ensina a cada um de nós. Para terminar, pega comigo o versículo 35. Jesus, diz a palavra, Ele sentou-se, chamou os 12 e ensinou para eles o que era ser o maior. Jesus, Ele sentou-se para ensinar, porque Ele é o mestre. Quando na Bíblia nos apresenta que Jesus se senta, pode esperar que Ele vai ensinar alguma coisa, porque Ele é mestre, Ele vai nos mostrar o caminho. E aí diz a palavra que Ele pega uma criança, não é? Uma criança e coloca no meio. Essa palavra criança, no original grego, é uma palavrinha chamada paidion, que quer dizer uma criança sem remuneração. Ela trabalha sem remuneração. É uma criança explorada, marginalizada. Ou seja, naquela época, o último lugar no status social era criança. Não tinha nada, não possuía nada, não tinha status nenhum, não era contada, a criança era marginalizada. Agora, por que Jesus pega logo uma criança nessa condição para mostrar para os seus discípulos? Que nós também somos servos, nós também estamos nesse mundo para servir. Nós estamos agora nesta condição, configurados ao ministério de Jesus, à vida de Jesus, também para servir. E nos mostra que nós seremos servos, e servos humildes, não arrogantes, não ambiciosos, não gananciosos, não orgulhosos, mas seremos como Ele, servos humildes, porque Jesus está no centro, Ele está nos ensinando que você será um servo humilde quando Jesus estiver no centro da sua vida. Nós só podemos viver a humildade, viver o serviço, a diaconia, quando Jesus está no centro da nossa vida. Se você tirar Jesus do centro da sua vida, você não vai viver o serviço e a humildade. É isso que Ele chama a mim e a você. Nós somos missionários e a partir dessa missa, enviados para voltar para as nossas comunidades, para voltar para as nossas paróquias, a partir da experiência que fizemos aqui, para levar esta palavra de Deus a tantas pessoas que precisam. Você quer? Você aceita esse desafio? Você aceita o projeto de Jesus, que esvaziou-se da sua condição divina e assumiu a forma de um escravo, de um servo? Você aceita? Você está disposto a isso? Você está disposto a abraçar a humilhação, a abraçar o serviço, a abraçar a disposição de servir aos seus irmãos na sua casa, na sua paróquia, por causa do reino de Deus? Fique de pé. Nosso coração, ele não está pronto. Às vezes em nós ainda bate aquele coração de pedra que ainda não entendeu que o projeto de Jesus e o discípulo que quer seguir o Mestre também precisa configurar a sua vida no sofrimento, na luta, na renúncia, no suor e nas lágrimas. Nós ainda temos o coração endurecido. Por isso, nós vamos pedir que aquele que tem um coração manso, humilde, sereno, ele nos ensine. Ele que agora, pela palavra de Deus, também se sentou no meio de nós para nos ensinar. Ele que através dos pregadores que aqui vieram, através dos sacerdotes que aqui celebraram, também se sentou para ensinar você. Ele que também colocou a mesa para servir você com o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. Que Ele, que tem esse coração manso, humilde e sereno, Ele ensine a mim e a você este caminho agora
rumo a Jerusalém. Qual que é o nome da sua Jerusalém? Qual que é o nome do seu bairro? Qual é o número da sua casa? Aí é a sua Jerusalém. Diga comigo, aí é a minha Jerusalém. É neste lugar que eu quero servir de todo o coração. De todo o coração. É na minha casa que eu quero fazer um lugar de oração. Lugar de oração. O lugar da presença de Jesus. Lugar da presença de O Jesus. lugar onde é invocado o nome de Jesus. Lugar de invocar o nome de Jesus. O lugar onde Jesus é o Senhor. O lugar onde Jesus é o Senhor. Cantemos, meus irmãos. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, Louva. que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Levante seus braços bem forte. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vocês, Jesus. Jesus, manda teu Espírito Para. transformar meu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós cantamos a primeira parte, entendendo que o nosso referencial é Jesus. Eu conheço um coração, você conhece também um coração que é manso, humilde e sereno. Nós aprendemos estes dias deste coração de Jesus, que nos moldou, que nos ensinou, que nos formou. A referência é Ele, meus irmãos. A nossa referência é Jesus. A nossa meta é Jesus, o homem perfeito. A nossa referência é Ele. Mas quantas vezes que no meu e no seu coração bate um coração de pedra, que não está em sintonia com a vontade de Deus, que muitas vezes não faz a vontade de Deus, que muitas vezes se perdeu em tantas situações. Mas nós queremos proclamar que este coração de pedra, pelo poder do Espírito Santo, pode ser transformado. Às vezes, no meu peito, bate um coração de pedra. Às vezes no meu peito Canta forte. bate um coração de pedra, Magoado, frio. magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, Não quer saber de amar. nem sabe perdoar, Nem sabe perdoar. quer tudo e não sabe partilhar. Quer tudo e não sabe partilhar. Vamos tremer esse lugar bem forte. Jesus, manda. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Bem forte, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Você será instrumento de Deus para fazer da sua casa uma casa de oração. Você será instrumento de Deus para fazer da sua família santuário da vida. Você levará para dentro da sua casa Deus. Você levará para a sua família a palavra de Deus. Mas quantas vezes nós precisamos ser purificados? Quantas vezes nós precisamos ser lavados? Quantas vezes você acabou levando para dentro da sua casa o pecado, a discórdia, a divisão, permitindo que a semente do maligno fosse plantada dentro da sua casa? Senhor, na sua infinita misericórdia,
na força e no poder do Teu Espírito, lava-nos, purifica-nos e restaura-nos de novo. Cantemos. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Para tremer este lugar, bem forte, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração. Você cantando Jesus. Para terminar, Jesus, manda o teu Espírito sobre nós. Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração. Manda, Senhor, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!